Os casos de imigração no sul da Itália tomaram conta do noticiário mundial e mostram uma tragédia de proporções gigantescas. Segundo a ONU, a rota de imigração do norte da África para a Itália e Malta é uma das mais mortais do mundo. Estima-se que mais de 1.500 imigrantes tenham se afogado ao tentar fazer a travessia por mar entre janeiro e abril de 2015. Segundo a imprensa internacional, este número pode, na verdade, passar de 2.000. E para falar sobre esses casos de imigração e de mortes que atingem principalmente o sul da Itália e a Europa, eu recebo aqui o professor da PUC Campinas, Ednelson Mariano Dota. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, a primeira pergunta é o que leva essa imigração em massa que atinge hoje principalmente o sul da Itália? Bom, é importante nós considerarmos dois aspectos. O primeiro é o que motiva a migração. Então, nós temos motivos muito fortes, tanto na Líbia quanto na Síria, conflitos internos no país, quanto na África como um todo, problemas sociais que acabam motivando essas pessoas a sair dos seus países de origem e procurar a Europa. A Europa, aí nós temos que olhar como um destino interessante, porque ela acaba oferecendo, ao menos no imaginário desses migrantes, melhores condições de vida em relação ao que eles tinham no seu país de origem. Mas já existe um histórico de imigração nesses países, das pessoas que saem desses países do norte da África, ou não? É uma coisa recente? Não, existe um histórico. O que você tem recentemente é um aumento dos fluxos justamente por esses conflitos na Líbia e na Síria. E que, obviamente, tem chamado muita atenção pela quantidade de tragédias que tem ocorrido com o naufrágio desses navios, desses barcos, que não são adequados para esse tipo de transporte. Então, isso tem chamado muita atenção, mas, do ponto de vista histórico, isso sempre aconteceu. E não só da África para a Europa, mas como de boa parte dos países pobres do mundo em direção a esses países desenvolvidos. O que a gente vê muito no noticiário é que as pessoas que recrutam esses imigrantes ilegais, elas chegam a cobrar até $10.000 para poder transportar de barco. Além desses traficantes de pessoas, quem mais consegue lucrar com isso ou quem lucra com isso? Bom, é relevante nós considerarmos que, para as pessoas que fazem a migração, existe o sonho de melhorar de vida, ou pelo menos de deixar de sofrer aquilo que eles estavam sofrendo no seu país de origem. Então, as pessoas, se elas conseguem migrar e conseguem permanecer ali num dos países europeus, elas de fato têm uma melhor condição do que elas teriam no seu país de origem. Consequentemente, elas também têm, de certa forma, um ganho. Os traficantes lucram, fazendo esse transporte, e os países europeus, apesar de toda a discussão que nós observamos na mídia, de partidos políticos mais conservadores terem aí uma preocupação e se colocarem de alguma forma contra, os países também acabam ganhando muitas vezes. Por quê? Porque se a gente considerar que eles estão passando pelo processo de transição demográfica, aliás, já estão bem avançados, alguns deles estão bem avançados nesse processo, é interessante a migração porque promove a entrada de pessoas em idade produtiva nesses países. Que é interessante porque a transição demográfica culmina no aumento de idosos e na redução de crianças e pessoas em idade produtiva. Isso vai impactar na condição de aposentadoria, de financiamento da aposentadoria. Então, a entrada da migração promove a entrada dessas pessoas em idade produtiva, o que é interessante para alguns países. Mesmo sendo de outra cultura, sendo de outro continente, tendo outras características físicas e tudo mais, já que o europeu ele é tão reservado nessa parte, principalmente de característica física, né? Sim. Os casos de xenofobia é a aversão à migração, né? A xenofobia ela está assentada justamente nessa questão multicultural. Alguns países e alguns grupos sociais nesses países têm um pouco de aversão a essa mistura cultural. Então isso provoca o xenofobismo e provoca, em alguns casos, essa aversão à migração. Mas, do ponto de vista econômico, se do ponto de vista cultural, em alguns casos não é interessante, do ponto de vista econômico, alguns países vê a migração como uma possibilidade de
resolver esse problema que a transição demográfica tem trazido, ou pelo menos vai trazer para as próximas décadas aí, para sustentar a aposentadoria. Além ali da proximidade do sul da Itália e da Grécia com o norte da África, o que atrai tanto imigrante para essa região, mesmo com esses dois países sofrendo um pouco com a economia, principalmente a Grécia? Nós temos que entender que eles usam a Itália e a Grécia como porta de entrada, mas não necessariamente eles vão permanecer na Itália e na Grécia. Alguns estudos recentes têm mostrado que eles têm se direcionado muitos deles para os países nórdicos, por exemplo, né? Porque, de fato, a questão na Itália, por exemplo, como é o caso da Espanha também, do grande desemprego entre jovens, também prejudica os migrantes, né? Eles teriam dificuldade de inserção produtiva nesse país, o que faz, então, a Itália e a Grécia ser porta de entrada, mas não necessariamente o destino desses migrantes. E a gente consegue calcular o impacto histórico dessa migração em massa? O governo italiano chegou a falar que até 5.000 pessoas por semana chegam ali na costa, no sul da Itália. Dá para calcular o impacto histórico disso? Difícil, porque a Europa sempre foi uma área de recebimento de imigrantes, né? Agora, como também é uma área, nós estamos acostumados com o Brasil muito grande, então a gente tem dificuldade de pensar, né, em cruzar fronteiras. E a Europa é diferente, os países são muito pequenos. Então, para passar de um país ao outro é muito mais, a distância é curta, o custo econômico é menor. Então, por isso que é difícil você considerar, por exemplo, quando você pega esses números da Itália, as pessoas entram na Itália, mas não necessariamente permanecem lá. Então, pensar em impactos é muito difícil, justamente por essa mobilidade entre países que é mais simples. E para os países do norte da África, que veem as pessoas saindo deles, o que isso pode acontecer ali para aquela região, principalmente nessa época de conflitos? Se a gente considerasse que não tivesse conflitos, nós poderíamos entender que você teria um impacto na estrutura econômica e produtiva do país. Porque quem migra, em grande parte, são pessoas em idade altamente produtiva, dos 20 aos 40 anos aproximadamente. Como são países que estão com conflito, então isso não faz muita diferença, porque o país não está no seu funcionamento, digamos, adequado, normal, né? Como o país, esses conflitos acabam alterando completamente o funcionamento da economia, a vida cotidiana das pessoas. Então é muito difícil mensurar para esses países que estão perdendo essa população. E no quesito da miscigenação na Europa, com essas pessoas de outras etnias entrando lá, como é que fica? Não tem uma miscigenação muito clara. Quando os migrantes se estabelecem nos países, em grande parte a relação, né, casamento, geração de filhos ocorrem entre eles, entre os migrantes e a população de origem europeia com a população de origem europeia. Então, uma miscigenação do ponto de vista da mistura é muito pequena. Ela não é tão clara quanto a gente observa no Brasil, por exemplo, que a miscigenação é parte, né, da formação do povo brasileiro. A chanceler alemã Angela Merkel ela falou da necessidade de se lutar contra o que origina esse volume de imigração e impedir que as pessoas sigam morrendo de maneira tão cruel na porta da Europa. Como que você vê que pode ser controlado isso lá nos países que as pessoas acabam deixando e indo para a Europa? Essa é uma discussão muito interessante e muito cara do ponto de vista internacional. Por quê? Porque nós devemos considerar que os conflitos que ocorrem nesses países, caso da Líbia, caso da Síria, eles são conflitos históricos, eles não são conflitos recentes. Eles estouraram mais recentemente, mas você tem todo um contexto histórico que explica. E os países europeus, os países ditos desenvolvidos de um modo geral, têm influência nisso. Por quê? Porque eles se utilizaram desses países nos séculos anteriores para poder enriquecer. Então eles têm uma influência. Da mesma forma, se a gente pensar os africanos que se dirigem para a Europa, e não só por conflito, mas também por problemas sociais e econômicos, é o mesmo caso. Quer dizer, você tem uma concentração de riqueza, de renda nesses países
dito desenvolvidos e que não é distribuída igualmente. Então você tem uma população que vive problemas sociais e econômicos e que migram em busca de resolver ou de pelo menos amenizar esses problemas. Então, uma fala desse tipo que coloca acabar com o problema na origem, você tem uma questão que é muito maior, que é reduzir as desigualdades internacionais que a gente observa. É reduzir um pouquinho o bem-estar desses países que concentram a riqueza para poder levar um pouco dessa riqueza e melhorar a condição de vida nas outras partes do mundo. Aí sim você teria condições de reduzir os fluxos migratórios internacionais. Não é simplesmente barrando a entrada, proibindo, né, atacando o tráfico. Por quê? Porque você, sim, resolve a mobilidade, mas você não resolve o que de fato gera a migração nos países de origem. A gente volta já já falando principalmente dessa participação internacional nesses assuntos. O ponto de vista de hoje fala sobre os casos de imigração no sul da Itália e conversa com o professor do curso de Geografia da PUC Campinas, Ednelson Dota. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre os casos de imigração que atingem o sul da Itália. Eu converso com o professor do curso de Geografia da PUC Campinas, Ednelson Dota. Professor, a gente vinha falando sobre a declaração da Angela Merkel, que ela falou sobre conter essa imigração das pessoas lá na fonte, mas também, por outro lado, a gente tem um aumento dos partidos de extrema-direita na Europa, que eles buscam umas leis de anti-imigração um pouco mais fortes. Como que o senhor vê isso, principalmente do lado humanitário? Esses partidos de extrema-direita, com tendência conservadora, eles enxergam a imigração internacional como um problema do ponto de vista cultural, considerando que a imigração internacional levaria a uma perda daquela cultura tradicional dos países europeus. E é o que é a base aí no caso dessas discussões relacionadas à xenofobia, dessa aversão à migração e ao migrante. Do ponto de vista humanitário, o que nós temos é exatamente essa questão de que a migração ela não é uma escolha aleatória dos indivíduos, né? Não é uma escolha do tipo, eu estou bem aqui no meu país, mas eu quero ter uma experiência de vida num país europeu. Não é isso que efetivamente provoca esses fluxos migratórios. Mas sim, são fluxos migratórios por problemas estruturais, sejam de conflitos em alguns países, seja de problemas relacionados à pobreza e à desigualdade em outros, né? Então, quando você analisa alguns grupos, né, como do caso desses partidos ultraconservadores, se negando a migração pela migração, você tem de certa forma, uma não consideração do que está por trás da migração, que são esses problemas sociais. Do ponto de vista humanitário, o trabalho ideal é promover a melhoria social e econômica nesses países. Isso, no médio e longo prazo, culminaria na redução dos fluxos migratórios. Só para citar um exemplo, no Brasil, o Brasil é um país que historicamente observou grandes fluxos migratórios, por exemplo, Nordeste, Sudeste. Fluxos internos, principalmente. Né? Exatamente, fluxos de migração interna. E esses fluxos, eles têm, né, na sua origem, também desigualdades regionais. Ou seja, por que as pessoas saíam do Nordeste e migravam para o Sudeste? Não era para ter uma experiência de vida que fosse mais interessante numa outra região, mas por questões de desigualdade, dificuldade de inserção produtiva. Então você se dirige para um centro, né, no caso Sudeste, para um centro com maior nível de emprego, com melhores condições de vida, para tentar também melhorar a sua condição de vida. E é o que acontece na Europa. E no Brasil, mais recentemente, os estudos têm mostrado que você teve uma redução, por exemplo, ao longo da década de 2000, você teve uma redução nesses fluxos migratórios.
E o que os estudos têm mostrado é que essa redução se deu pela melhoria das condições do Nordeste. Então, melhor inserção produtiva, melhoria de renda, melhoria das condições de vida. Então, a pessoa prefere, se ela tem boas condições na sua região de origem, ela prefere permanecer, certo? Porque, afinal, ela tem uma relação com essa região. É o território dela, ela tem essa relação com o lugar. Então, ela prefere permanecer do que migrar. Mas, para isso, ela precisa ter boas condições de vida, ter condições minimamente dignas de poder viver, criar sua família. E é o que acontece na Europa. É muito simples pensar em, olha, não vamos deixar a migração acontecer, né? Vamos barrar os navios. Tudo bem, você de fato vai dificultar muito a migração. Entretanto, você não resolve o que está na origem, que é pobreza, desigualdade, conflitos, e é nisso que que a Europa deveria centrar esforços, né? O endurecimento dessas leis de imigração na Europa, ela pode fazer com que a imigração ela mude de destino? Eles procurem outros países ou continentes? Muito difícil, né? Vamos compreender aí da seguinte forma. A Europa sempre teve leis restritivas quanto à migração. E aceitar ou não um volume maior ou menor de imigrantes vai muito de acordo com os interesses dos países europeus. Quando eles percebem que é interessante, por questões de mercado de trabalho, de ter um volume maior de pessoas em idade produtiva trabalhando e contribuindo para a economia, eles aceitam o fluxo. Quando eles percebem que o volume já está interessante, então mais pessoas trariam mais problemas, eles barram, né? O Brasil, por exemplo, sobretudo nos últimos 10 ou 15 anos, ele tem sido destino dos fluxos migratórios. Muitos migrantes da própria América do Sul, muitos bolivianos, até haitianos chegaram bastante, sobretudo depois daquele terremoto que devastou o país. Mas a questão da proximidade do custo também tem um peso muito grande. Para os africanos, sobretudo aqueles que conseguem chegar ali no norte da África, a Europa parece muito mais simples do ponto de vista econômico e mesmo das oportunidades. Uma viagem, por exemplo, para outro continente, como seria o caso para o Brasil, ela é muito mais custosa e, consequentemente, muito mais difícil pensando num povo que está sofrendo tanto com conflitos quanto com problema relacionado à pobreza mesmo. O senhor falou também sobre uma melhoria, por exemplo, na comparação aqui com o Brasil da região Nordeste, diminui esses fluxos migratórios. Pode acontecer também o contrário, lá na Europa, se estabilizar a região ali no norte da África, o pessoal pode começar a voltar? Então, os que conseguiram se estabelecer na Europa dificilmente voltam. Por quê? Por mais que eles estejam na condição de pobreza na Europa, a condição de pobre na Europa é melhor do que a condição de pobre ou classe média nos países africanos. Então, aqueles que se estabeleceram dificilmente retornam. Agora, certamente, aqueles que não conseguiram se estabelecer de maneira alguma, eles poderiam querer retornar, mas é uma condição muito difícil. Depois que conseguiu entrar, dificilmente há o retorno. E a gente falou também um pouco sobre essa questão de reduzir na fonte a imigração. Como que você vê o trabalho de órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo, ou de outros países? Como que eles trabalham isso? Eles falham? Falta alguma coisa? Na verdade, o que falta, se a gente for pensar do ponto de vista da África, o que falta é levar para a África a modernização. Quando nós vamos analisar, por exemplo, indicadores sociais da África, e os indicadores demográficos, eles são muito interessantes nesse ponto, para esse tipo de análise, nós conseguimos observar que a África está muito atrasada em relação ao restante do mundo, de um modo geral. Os países europeus, por exemplo, eles passaram por processo de modernização ao longo do tempo, né? Esse processo começou lá atrás, muito próximo da Revolução Industrial, e terminou por volta de meados do século XX. Terminou, não que terminou, mas chegou, né? Passou pelo processo em meados do século XX. Os países dito em desenvolvimento, não é um termo muito adequado, mas vamos usar aqui para ficar mais didático, dos quais Brasil, China, Índia,
esses países ditos em desenvolvimento passaram ao longo do século XX, estão terminando, né, estão bem avançados, mas ao longo do século XX passaram por esse processo de modernização. A África, grande parte dos países mal entrou nesse processo. O que é o processo de modernização? É a urbanização, é a inserção produtiva de grande parte da população para que tenham renda e possam, consequentemente, se reproduzir do ponto de vista social, a redução da mortalidade com melhorias médico-sanitárias, a melhoria da educação. Então, são inúmeros processos que vão levar essa população à melhoria da condição de vida. É um processo lento e gradual. É um processo que dura várias décadas, né? O Brasil, por exemplo, iniciou isso na década de 30, 40, agora, entre 2000 e 2010, já está num momento mais avançado, ou seja, um processo que durou no Brasil aí em torno de 60 anos. Né? E a África, quando a gente observa os indicadores da África, ela mal entrou nesse processo. Então é uma área, é todo um continente que está relegado a segundo plano, né, em nível internacional. E por quê? O que levou, por exemplo, o Brasil a entrar nesse processo foi a chegada, o olhar mais atento das empresas, das grandes corporações ao país. Então, chega as empresas, vai chegando também com isso, vai levando ao processo de urbanização, vai levando a toda uma mudança que é estrutural na sociedade, né? E vai levando a isso. Isso não representa que vai haver melhorias sociais de fato, né? Quando você olha o Brasil e você observa que o censo de 2010 mostra que 50% dos domicílios não tem esgotamento sanitário, por exemplo, você percebe que, olha, estamos passando por processo, mas estamos muito longe do ideal. Por outro lado, é um processo. A gente observa que no médio e longo prazo você tende a observar melhores condições. No caso da África, ela mal iniciou esse processo ainda, ela está muito longe, né, de alcançar condições como a do Brasil. Ela está uns 50 anos atrasada em relação a países como o Brasil, que estão muito atrasados em relação a esses países ditos desenvolvidos. A gente volta já já, professor. O ponto de vista de hoje fala sobre os casos de imigração que atingem principalmente o sul da Itália e conversa com o professor Ednelson Dota, do curso de Geografia da PUC Campinas. A gente volta já já. Voltamos com o ponto de vista falando sobre os casos de imigração do norte da África para a Europa. Eu converso hoje com o professor do curso de Geografia da PUC Campinas, Ednelson Dota. Professor, sobre os custos e os gastos, a gente tem aí no mínimo uma dúzia de operações em andamento ali na Europa para conter esses casos de imigração. Uma delas, a Operação Triton, ela recebeu destaque recentemente porque o valor dela foi triplicado de investimentos para conter essa imigração. Como que o senhor vê essa questão dos gastos da Europa para conter os imigrantes? É uma ação paliativa, uma ação que visa simplesmente a tentativa de pegar durante o tráfico ali, né, durante o processo de passagem no mar Mediterrâneo e barrar. É uma ação extremamente simplista e que não resolve o problema em si, né? Simplesmente, qual é o ponto positivo dela? Tentar reduzir o número de mortes que tem ocorrido por naufrágio e tudo mais. Desse ponto de vista é interessante. Agora, do ponto de vista do movimento em si, é uma ação muito simplista, porque visa, não está trabalhando na origem, não está trabalhando em melhores condições no destino, não está trabalhando nada. Ela visa simplesmente acabar com esse problema. Seria obrigação ou os países se veem como obrigados a cuidar dessas vidas? Não. Na verdade, se fosse pensar nessa questão de obrigação, do que fazer para resolver o problema, você teria que ter uma visão mais internacional do problema. Por quê? Porque o que eu comentei no bloco anterior relacionado a África estar muito atrasado perante as outras partes do mundo, é justamente porque ninguém nunca olhou para a África
como do ponto de vista social. Sempre olhou, olha, a África tem o problema deles, se eles estão atrasados é um problema deles, não é um problema nosso. E na verdade não é assim. Aquela visão de o quintal da Europa. Exatamente. Esses países, ao longo do século XIX, boa parte dos outros países que hoje estão em condição de pobreza foram explorados pelos países europeus, pelos Estados Unidos. Eles foram explorados tanto do ponto de vista de como mão de obra, quanto as riquezas naturais que existiam nesses países, e não houve a contrapartida, né? Não houve a tentativa de levar melhores condições de vida para essa população. O que você teve foi uma exploração econômica, mas não uma contrapartida social. Por isso ela permanece tão atrasada em relação aos outros países, né? Uma visão internacional favorável do ponto de vista social seria levar melhores condições de saneamento, de saúde, de educação para esses países, para que no médio e longo prazo você, de fato, tivesse outras condições nessas áreas. É quase um resultado histórico aí, então, essas imigrações. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Você tem alguns teóricos da geografia que olham como é que isso vai se desenrolar para as próximas décadas, e aí ao longo, né, desse século XXI, e eles apontam que a África certamente vai passar por melhores condições nas próximas décadas. Por quê? Porque é uma questão de exploração de mercado, né? A Europa e os países desenvolvidos, de um modo geral, estão já com o seu mercado saturado. A bola da vez são os países em desenvolvimento, né, que tem ainda muito mercado para ser explorado, mas a tendência é que para as próximas décadas, com a saturação também desses mercados em desenvolvimento, bem que Índia e China têm muito a avançar ainda, a África seja o próximo mercado a ser explorado. E quando for explorado, né, certamente essas melhorias tenderão a chegar lá também. Porque se você pensar enquanto mercado, você precisa promover a inserção produtiva das pessoas para que elas possam, a posteriori, consumir os produtos. Então, naturalmente, essas melhorias vão chegando lentamente e vão promover, mesmo pelo mercado. Mas isso certamente vai levar muito tempo ainda. E sobre a migração interna na Europa, como que o senhor vê nos dias de hoje? Já que principalmente esse pessoal chega, se movimenta, e também existe um movimento interno, e não só quem é da África, do norte da África, entra na Europa anualmente. A gente tem até brasileiros de outros países indo para lá. Como que o senhor vê? É muito restrito, na verdade, né? Você não vai ter, por exemplo, jovens com objetivo, com foco no mercado de trabalho, focando a Espanha, por exemplo, porque a taxa de desemprego entre jovens é altíssima. Então, esse direcionamento internamente, ele vai também atender ao interesse dos países, a necessidade de alguns países em promover a inserção produtiva de jovens no mercado de trabalho. Então, demanda maiores estudos. Você tem uma série de pesquisadores focando nisso agora. Por quê? Porque você vai compreender essa mobilidade interna a partir da possibilidade mesmo de inserção produtiva. Vai muito do interesse dos países. E isso se dá com afrouxamento de leis de imigração por cada país ali da Europa? Como é que isso acontece? Não tem uma mudança drástica nas leis. As leis, elas já existem, são em grande parte muito restritivas. O que você tem é permitem a entrada. Enquanto é interessante, permite. Quando vê que já não é mais interessante, olha, a lei está posta, então vamos barrar. A gente vê, isso é muito comum muitas vezes em aeroportos mesmo, quando o número, digamos, chega à exaustão, aí eles começam a barrar já no aeroporto para não permitir a entrada. Então a lei existe, ela dificilmente será modificada. E elas são, em grande parte, muito restritivas. O que você tem, então, em alguns momentos elas são levadas a cabo, em outros elas são afrouxadas, a depender do interesse dos países. Professor, a gente já está terminando, tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor quer falar sobre esse assunto? Acho que é fundamental só reforçar essa questão de que, do ponto de vista humanitário, o problema ele é muito grande
e ele não se resolve com ações pontuais, com maiores investimentos na questão da mobilidade. É fundamental olhar a origem do movimento e que, se instituições supranacionais pretendem trabalhar na redução desse tipo de mobilidade, ela tem que trabalhar na origem e não no meio, no movimento e nem no destino. O destino é também um trabalho mais recente, buscando inserir, dar melhores condições para essas pessoas que conseguiram fazer a transição. Tá, Jóia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Esse foi o ponto de vista que falou sobre os casos de imigração que atinge a Europa. Conversou com o professor Ednelson Dota, do curso de Geografia da PUC Campinas. A gente volta no próximo programa.